sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, Paulo nos diz assim: sois servos daquele a quem obedeceis. Feche os seus olhos, vamos pedir que o Senhor abençoe esse tempo. Obrigado, Pai, pelo tempo na tua casa nesta manhã. Nós temos a tua palavra aberta diante de nossos olhos e confiamos que o teu Espírito Santo nos guiará nesta verdade. Em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nós rogamos. Amém. Quando terminou ano passado a sequência de reunião dos jovens, eu sempre faço com eles um exercício no final do ano para saber o que tem na mente deles, e conforme eles falam, eu vou percebendo o que precisa ser tratado na continuidade. Então, eu ouço o que eles dizem. Eu uso duas coisas para representar isso. Eu pego um prato e coloco uma vela bem grande, apago as luzes, e eles seguram aquele prato com aquela vela grande. Aquela vela grande representa a vida toda que se tem pela frente, um período grande, não é? Eu pergunto a eles, a cada um deles precisa dizer qual é o seu propósito para a vida. Olhando para a vida como um todo, o que você pretende? Aonde você quer chegar? E eles falam diversas coisas, normais à idade deles. Não é? Eles falam sobre estudos, sobre trabalho. Alguns deles já revelam o desejo por ter uma família, por casar-se. Ou seja, é o que eles pretendem, em suma, da vida deles como um todo, servir a Deus, estar na igreja. Eles falam diversas coisas. Depois eu mudo, eu coloco uma vela bem pequenininha mesmo, com pouco tempo de queima. A velinha tem ali pouco tempo de vida. E eu apago a luz e eu dou aquele prato com aquele toquinho de vela, representando talvez alguns meses, um ano, esse ano, 2025. E eu pergunto assim para eles: e para esse ano? Quais são as pretensões? E eles vão falando o que eles consideram por ano de 2025. Alguns falam de trabalho, outros falam de estudos. Tem gente que fala novamente de casar, não é? Tem alguns deles que já estão na idade de casamento. E eles vão falando dos planos que eles têm. Se eu fizesse o mesmo com vocês hoje, o que eu ouviria? Oi? De adulto eu vou ouvir muito dinheiro. É assim? O que mais que eu ouviria? Talvez a questão que mais nós ouviríamos seria qual? Saúde. Nenhum dos jovens cita saúde. Nenhum. Todas as vezes que eu fiz isso com a juventude, eu nunca vi nenhum jovem citar saúde. Mas se fizesse com a gente, não é? É o normal da vida. O que mais que a gente ouviria, gente? Filhos. Tempo. Eu vou fazer 50 anos esse ano, eu estou vendo que meu tempo é pouco. Né? A gente vai, o tempo vai queimando, assim como a vela, o tempo vai queimando, né? É assim. O que mais que a gente ouviria, gente? Sobre o que mais? Um casamento sólido, não é? Quais outros temas a gente abordaria? É interessante que, para sair o que eu vou dizer agora, a gente precisa falar algo mais, quando é o caso dos jovens e é o caso de todos nós aqui. Por exemplo, eles nunca falam de medos. E, por exemplo, para que eles falassem de medos, eu teria que abordar de outra forma. Para que eles citassem algum medo. Para que vocês citassem algum medo, eu teria que abordar de outra forma ainda, não é? A gente não vai fazer isso agora, mas se a gente citasse medos, o que a gente citaria? Quais são os nossos medos? Perder os filhos, a família. É um medo justo? Sim, absolutamente. Quais outros medos que a gente citaria?
situação política e econômica do Brasil. Os jovens nunca citam isso. Né? Teria que também abordar de outra forma para eles citarem isso. Mas nós citamos. Não é? Numa idade mais madura nós citamos. O que mais que a gente citaria como medo, gente? Coisas erradas? As escolhas erradas. Certo, é justo. O que mais? Doenças graves. Além das doenças, o que mais viria quando a gente trata de medos? Medo de nossos familiares morrerem perdidos eternamente. É justo. Alguém tinha levantado aqui? Citado? Alguém mais? Que medos nós temos? Fale, Vinícius. O medo de sofrer. É uma coisa bem ampla, né? Que tanto pode ser física quanto emocional. Tem outra parte que eu tenho que trabalhar mais com eles para eles citarem, mas quando eu faço isso com os jovens, eu faço isso no sentido de deixar livre, não é? Eu não influencio eles a dizer alguma coisa. Eu deixo eles falarem livremente, sem influência. Por exemplo, se eu influenciasse, eles falariam de medo, então eu deixo eles falar o que eles quiserem. Eu teria que influenciá-los para eles falarem sobre esperança. Nenhum deles fala sobre esperança. Ou seja, teria que haver uma influência na minha fala para que eles citassem esperança. Até porque, na fase da vida deles, a esperança se resume quase que ao hoje, não é a questão daquilo que está imediato no coração deles. Mas nós, assim, mais experientes, mais vividos, né? O que a gente citaria como esperança? Que Deus vai intervir. Quais são as nossas esperanças? Que os nossos filhos sigam o caminho do Senhor. Quais são as nossas esperanças, irmãos? Quando você olha para 2025, qual é a sua esperança? Alguns dizem assim, pastor, chegando no final do ano tá bom. Né? Chegando no final do ano já está agradável. Eu não gostaria de chegar no final do ano. Se Jesus voltasse hoje, seria maravilhoso. Essa é uma esperança. Eu sei que muitas vezes nós colocamos a nossa esperança nas coisas desse mundo e não nas coisas do céu. E isso é um problema também. Você já percebeu que a esperança de alguns, por exemplo, é ser curado de uma enfermidade? Alex e Thaís vão cumprir a sua esperança essa semana, que era uma esperança, agora é uma realidade tão viva. Alice Mayumi vai chegar. Quarta-feira? Quinta-feira. Cumpre-se a esperança e a expectativa, que é maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Mas e você, qual é a sua esperança real? Ou você não tem esperança nenhuma? O que vier tá bom. Se não perder, tá bom. Se empatar, tá bom. Se você pensa assim, você ainda não entendeu o que você é em Cristo. Palavra de Deus. Conheçam a Cristo, sim. É uma excelente esperança que aqueles que a gente ama sejam salvos. Uma excelente esperança. Mas a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Como é que você contempla isso? Como é que você pensa isso? Em termos da sua vida? Talvez você diga assim, pastor, nos últimos anos só andei para trás, eu não tendia saído mais que vencedores. É que talvez a expectativa e a visão não seja aquela que Cristo tem. Irmãos, na maioria das vezes, para progredirmos espiritualmente, Deus tem que tirar alguma coisa da nossa vida.
Enchei-vos do Espírito quer dizer que, para sermos cheios do Espírito, nós temos que ser esvaziados de alguma outra coisa. Senhor permitindo, hoje à noite nós vamos falar sobre Mateus 16, 24. Você lembra o que diz Mateus 16, 24? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Parece que nos nossos planejamentos e nas nossas esperanças, a gente não inclui muito esse negue-se. Seria de esperar que muitos de nós dissessem assim, nesse ano, eu quero me negar a mais, quero negar-me mais a mim mesmo. E o que isso significaria? Eu quero usar uma lição que há muitos anos uso, já usei em muitos lugares, sobre o cerne de tudo isso. Afinal de contas, por onde você tem que começar e por onde você tem que seguir em tudo isso. Qual é o caminho para nós andarmos dentro dessa expectativa de vida, dessa expectativa de cristianismo, da esperança que nós temos em Cristo? Eu vou começar fazendo uma cruz aqui, que ela é o centro da nossa vida, mas relembrando aquilo que nós lemos em Mateus 6,16, se você acompanhou, ele diz, sois servos daquele a quem obedeceis. Pode colocar o texto de novo na tela? Nós somos servos daquele a quem... Desculpe, Romanos 6,16, me perdoe. Nós somos servos daquele a quem obedecemos. Então, a chave está aí. A chave dessas questões todas está aí. Você serve aquele a quem você obedece. E ele vai ser muito claro. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Essa é uma regra, uma lei, que nenhum de nós escapa. Você pode até tentar, mas a sua vida é exatamente isso. Eu e você somos servos. A palavra servos é escravos. Nós somos escravos daquele a quem obedecemos. Não tem como escapar disso. O que o seu coração se afeiçoa, o que o seu coração ama, aquilo que o seu coração e a sua vida são levados, e consecutivamente, que é o grande cerne de tudo isso, a obediência. Ou seja, a obediência está no centro de tudo isso, e a obediência é uma escolha pessoal, a obediência é uma escolha consciente, a obediência não é obra do acaso, a obediência não é obra da sorte, a obediência não é questão que envolve o momento, é uma escolha, é uma alternativa de vida, é uma forma de vida. Então você obedece. Isso é intransponível. Então aquilo ou aquele a quem você escolhe obedecer, você é escravo disso. Você é servo disso. Agora pense em sua vida ao que você obedece. O que manda em você? Vou brincar, não vale dizer a esposa, tá? Que daí alguns vão dar desculpa. Não pense assim. Ou obedeça ao meu esposo, sou escravo. Não é assim. Há uma conduta de vida aquilo que você obedece, e essa conduta de vida te escraviza. Então, do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Jesus diz em João 8,34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que obedece ao pecado é escravo do pecado. E Mateus 6,24, ele lembra que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Então nem isso a gente consegue fazer. Obedecer a dois rumos, a duas verdades, a duas questões diferentes, não há como. Não podeis servir a dois senhores. E o exemplo usado pelo Senhor Jesus é: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era o Deus das riquezas. Então, quando nós falamos de obediência, por onde a gente começa? Quando nós falamos de vida cristã e obediência, você tem que começar por um ponto. E esse ponto vai ter influência geral sobre todas as suas outras escolhas.
Se eu tivesse que perguntar para você por onde começa a vida cristã, você me diria o quê? Eu não estou pedindo que você diga o que eu vou dizer. Eu apenas quero saber o que você pensa. Se você dissesse, pastor, a vida cristã começa por isto, qual seria a resposta? Oração, leitura bíblica, tudo é muito bom. Por onde começa a vida cristã? Na questão de decisão. Obediência. Obediência especificamente ao quê? Tá, vocês ainda estão sendo genéricos. Negar-se a si mesmo, já estamos começando a ser mais específico. Para onde começa a sua obediência a Deus? Por onde ela tem que começar? Certo, senão nem vai ser para Deus, não é? Mas há uma atitude, há um rumo que você precisa começar por ele. Quem falou? A cruz. Tudo isso está dentro do que eu vou citar agora. Você pode dizer assim, eu tenho que começar por ganhar almas. Oi? Reconhecer o senhorio de Deus. E tudo isso vai levar a uma ação. Aqui, olhando para essa cruz, nós vamos citar 4 elementos aqui. O elemento base da vida cristã, aquele que deve ser a sua primeira preocupação, o seu primeiro rumo, a sua primeira questão, antes de você pensar em qualquer outra coisa, antes de você pensar num ministério, antes de você pensar em questões de como ganhar almas, antes de você pensar em qualquer coisa que envolva a vida cristã. Se você não pensar nisso, você está começando pelo caminho errado. Porque se você não pensar nisso que eu vou citar agora, o resto de cima não se mantém. Cai tudo. Qual é a base de tudo isso? A palavra de Deus nos ensina que a base de tudo isso é aquilo que a palavra de Deus chama de santificação. Se você não começar a pensar, se você não pensa a sua vida cristã, sendo que o primeiro ponto envolve santificação, ouça bem isso que eu vou lhe dizer. Se a base de tudo não é santificação, não importa o que vem acima daquilo ali, nada serve. Nada. O Senhor Jesus Cristo diz que você podia, e Paulo vai tratar mais ou menos desse mesmo assunto. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios que você pode dar o seu corpo a ser queimado, doar todos os seus bens. Se não tiver amor, nada serei. Isso é verdadeiro. Agora, acima de tudo isso, ou seja, eu vou colocar da seguinte forma, você pode tentar ganhar almas, ser um fiel dizimista, ser alguém que colabora para missões, que dá ofertas para todas essas questões, que tem um ministério na igreja, que lê a Bíblia, que faz tantas coisas exteriores. Se tudo não começar por santificação, ouça, é inútil. Absolutamente inútil. Se o primeiro passo não for santificar a sua vida daquilo que não agrada a Deus, tudo que vem sobre isso não serve. Se a base não for santificação, absolutamente não há como construirmos sobre ela. Olha alguns versos, 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quando fala aperfeiçoando a santificação, quando fomos salvos, fomos feitos santos. Mas agora ele está falando da nossa vida prática, diária. E sempre há algo a ser melhorado, algo a ser purificado. Ele diz, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. E aqui entra algo que nós devemos pensar muito bem. Talvez você esteja pensando naqueles pecados que socialmente nós consideramos mais graves. Olhe, por exemplo, para o adultério. O adultério é um pecado que socialmente ele é marcante, marca. Mas quando nós olhamos para questões que não são nessa regra social de manchar-nos, vamos dizer assim, há pecados tão sérios que ocorrem aqui, onde ninguém mais vê. São literalmente aqueles pecados que nós chamamos de pecados particulares. E talvez você pensa, eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou aos cultos, eu faço tudo isso,
mas parece que a minha vida espiritual não progride. Eu quero lhe encorajar a observar a questão dos seus pecados particulares. Aqueles pecados que ninguém vê, que ninguém sabe, que você nunca contou para sua esposa, para o seu esposo, nunca veio no aconselhamento pastoral e disse, olha, a circunstância é esta. Que olhando para você, ninguém imagina que tais coisas surgem na sua mente e são alimentadas na sua mente. Meu amado irmão, a sua vida espiritual não vai progredir enquanto essa santificação não chegar também adentro a sua mente e o seu coração em pecados que ninguém conhece. Pecados públicos devem ser tratados. Pecados particulares devem ser temidos. Absolutamente temidos. E hoje nós vivemos um tempo, e a própria ciência está estudando esse fato, e observando e asseverando sobre a gravidade disso. Nós temos vivido um tempo onde, por exemplo, a pornografia, tanto masculina quanto feminina, eu já expus a vocês a diferença entre essas duas questões. A pornografia masculina é algo bem explícito, a pornografia levada para o público feminino é algo bem emocional, mas ambas são danosas, e a ciência tem concordado com a Bíblia, que a mente ela vai sendo desgastada em alto teor pelo uso da pornografia, que ela é absolutamente venenosa às nossas questões mentais. E ela está aí hoje, eu sempre lembro a vocês isso, por exemplo, no estatuto da igreja que eu nasci, estava escrito lá, se a gente fosse no cinema, era excluído da membresia. Estava escrito lá. Por que estava escrito lá isso, na década de 80? Porque o cinema era a única forma de acessar certas questões que não tinha outra forma de acessar. Então, pastor, teve uma matiné da tarde, mas depois da matiné da tarde tinha um filme pornográfico. E quem ia saber o que você foi assistir lá? Então, o cinema da minha cidade ficava no calçadão. Às vezes a gente não passava no calçadão para algum irmão ver a gente passando e achou que foi no cinema. Você vai procurar isso no nosso estatuto? Tem? Não tem, porque não faz mais sentido. Aquilo que nós tínhamos com grande esforço para alcançar algum tempo atrás, hoje nós temos na palma da nossa mão. Na palma da mão. Esse aparelhinho maravilhoso que você tem aí na bolsa ou no bolso, você tem acesso a tudo isso. Meu irmão, como é que você está tratando os seus pecados particulares? Aqueles que você não vem prestar contas a ninguém, mas que estão absolutamente destruindo a sua vida. Em 2 Tessalonicenses, Paulo vai lembrar disso, capítulo 4, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então, seja qual for o seu plano para 2025, ele precisa começar por aqui. E quando você começa ele por aqui, quem é abençoado? A gente pode dizer que é toda a igreja, mas quem é abençoado quando a gente faz isso? Nós mesmos. Esta é uma obediência em prol de você mesmo, certo? Da sua própria vida. Quem vai ser abençoado? Quem realmente será abençoado ou beneficiado por isso? Primeiramente você. Agora, há uma segunda questão, que ela também é importantíssima. Eu podia seguir para aquela que fala logo aqui em cima, mas eu vou usar mais ou menos assim, como se essa linha vertical fosse no nosso relacionamento com Deus e essa linha horizontal no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Então, quando nós tratamos da linha horizontal, a gente tem que pensar em duas coisas. Os meus planos e tudo que envolve a minha vida, eles precisam ter um norte. O norte começa pela santificação, né? Agora, em relação às pessoas que me rodeiam, ela precisa ter duas questões. Duas obediências muito claras. E uma obediência que você não deve deixar de lado é a obediência àquilo que a palavra de Deus chama comunhão. Não despreze a comunhão da igreja.
Não despreze a comunhão com seus irmãos. Não tenha um grupo específico de comunhão. Aqui todos são irmãos em Cristo. Por que nós não apoiamos os pensamentos de células e pequenos grupos? Porque o pensamento de células e pequenos grupos, ela impossibilita que as questões bíblicas de aprendizado e de tudo isso sejam aplicadas eficazmente. Nós somos uma igreja, e não células que formam uma igreja. Nós somos um corpo só. Um corpo de Cristo, um corpo completo e o que o serve. Então, a visão de comunhão também precisa ocupar o nosso pensamento. Olhe para 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 e 13, diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, notem isso, o corpo é um, com muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Os seus pensamentos devem ser ocupados pelo propósito de comunhão com seus irmãos em Cristo. Eu sei que hoje está em voga um pensamento de que a vida da igreja se dá em torno da mesa. Então, pense nisso. Muitas igrejas têm sido construídas com esse pensamento. Basta que nós estejamos em torno da mesa, desde que a mesa esteja farta e com tudo aquilo que eu gosto. Talvez os melhores momentos de comunhão com irmãos que eu me recordo, tinha como testemunha apenas um café corajoso. Sabe a diferença do café corajoso e do covarde, né? Café covarde vem acompanhado, café corajoso está sozinho. Talvez os melhores momentos de comunhão não precisam mais do que um simples café, porque o que nos envolve aqui, e ele diz claramente, assim é Cristo também, um só corpo, coordenado por ele. Agora vá para os versos 25 e 26 do mesmo capítulo, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vocês me entendam por usar esse exemplo agora, mas eu creio que ele vai transmitir muito bem para isso. Eu estou feliz em ver a alegria do Alex e da Thaís. Essa semana a filha deles vai estar nos braços deles. É uma família. Não é só o Idemar, o Silene, não é só o Cazu e a Dona Beth. Isso envolve todos nós, não é? É um desejo e algo que eles pediram a Deus, que Deus tem dado a eles e que alegra todos nós. Esses dias eu estava brincando com a Dona Graça, né? Ela está ajudando lá na cozinha, creio eu. Quando o Miguel chegou, não é? Ela disse assim para mim, parece que o senhor está mais ansioso pela chegada do Miguel do que eu. Eu compartilhava da alegria dela. Tornou-se vovó. Eu também quero ser vovô. Não é? Ser vovô deve ser legal demais. Não tem responsabilidade nenhuma, é só estragar os meninos, né? O Demar não ouve isso não é verdade não. Mas deve ser algo maravilhoso, porque a gente está contemplando um ser humaninho que vai ver coisas que nós não vamos ver. Vai continuar a vida. Agora, irmã Ivana, deixa eu, com todo respeito, usar. Nós oramos aqui na hora de oração. A irmã Ivana e Jais enfrentaram nos últimos meses a questão da mãe, da dona Ivana, e agora enfrentam junto com isso o pai. Também demonstra fragilidade física. Você também se condói com isso? Porque a palavra de Deus está dizendo que nós nos alegramos com os que se alegram e choramos com os que choram. A comunhão não é só ao redor da mesa, quando tudo está bem e tem uma comida deliciosa ali. E talvez eu fui lá só por causa da comida. E não por causa das pessoas. A comunhão envolve pessoas, nas suas alegrias e nas suas dores. Então, tenha como objetivo viver essa comunhão que é tão preciosa. Não negligencie a comunhão da igreja, não negligencie os cultos. Não negligencie as nossas reuniões de comunhão. Daqui a algumas semanas nós vamos ter um almoço depois da escola dominical para todos nós. Não negligencie isso. Quando eu era criança, na nossa pobreza,
onde Deus nunca deixou faltar absolutamente nada. Nós nunca tivemos condições, mas nunca jamais faltou algo. A maior alegria e o único lugar que nós tínhamos condições de ir na vida era na igreja. Então, de onde você imagina que são as melhores lembranças minhas e de meus irmãos? São da igreja. Os amigos da igreja, 50 anos depois, são meus amigos até hoje, que eu vou no Rio Grande do Sul, eles vêm me ver, eu vejo eles. E mesmo que a gente fique anos sem se ver, a amizade não se quebra, porque ela foi construída muito solidamente nos primeiros anos da vida. Não é? A única crítica que eles me fazem é que eu não casei com alguém de lá. Eles falam assim, não quis casar com uma gaúcha, vai casar com uma goiana. Eles brincam dessa forma. É da vida, uai. Não é? Se eles verem falar esse uai, vai dar briga. Mas é assim. Mas a comunhão preciosa, ela deve ser praticada. Então, nesse ano, meu irmão, leve a comunhão muito a sério. Não é errado você convidar uma família da igreja para almoçar na sua casa ou levá-los em algum lugar para ter um tempo de comunhão. Se você pode, faça isso. Mas faça isso também com aqueles que não podem te dar nada em troca. Não faça apenas com aqueles que te darão algo. Faça com aqueles que não têm nada a te oferecer. Porque a comunhão será assim. Quando falamos ainda de pessoas, nós estamos falando de irmãos em Cristo. Mas agora, quando falamos de pessoas ao nosso redor, e nós citamos aqueles que amamos e estão sem Cristo, esse objetivo horizontal envolve também a evangelização. E eu não preciso citar mais do que isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Seu objetivo como crente deve envolver a evangelização como um modo de vida. A evangelização como algo real. Literalmente, a evangelização mantém o evangelho no centro da nossa vida. Qual é a questão que tem acontecido em Goiânia? Eu vou citar apenas a nossa cidade. Esse novo modelo de igreja que tem surgido, esse novo modelo de adoração que tem surgido. Havia um professor meu que dizia, e desculpe usar essa expressão, a igreja que só pensa em adoração se torna obesa. E tornando-se obesa, não se torna saudável. A igreja que pensa apenas em si mesma, e é muito bom a nossa música, quando eu saio eu tenho saudade da nossa música, do nosso canto, de cantarmos juntos. Mas se tudo resumir-se à comunhão, à nossa adoração e ao nosso tempo aqui, e não levar ao pensamento por aqueles que não têm Cristo, nós estamos simplesmente dando voltas ao redor de nós mesmos. Eu citei a vocês um texto que eu li há muitos anos, eu creio que quase 30 anos atrás, e o título do texto é Lá Fora Onde Cristo Morreu. E o autor do texto, em suma, diz que Cristo não morreu entre as quatro paredes da igreja. Ele morreu literalmente numa encruzilhada, onde pessoas de tantas línguas passavam que a sua condenação foi escrita nas 3 mais conhecidas línguas do seu tempo. E ele morreu literalmente rodeado por ímpios e pecadores. A futura igreja observava de longe. A nossa vida cristã não é só aqui dentro. E se sua vida cristã se resume a essas 4 paredes, você tem que perguntar-se sinceramente que aquilo que você está fazendo é vida cristã. Quando você passa pelo hall de entrada da nossa igreja, há ali um quadro com diversos modelos de folhetos evangelísticos. Aquele que nós mais usamos, salvo e seguro, e se você precisar de muitos outros, ainda tem ali. Para que aquilo está lá? Para que, alimentados aqui, sejamos capazes de ir lá fora, onde os perdidos estão, para dizer a eles o que encontramos aqui. Se você não inclui isso na sua vida cristã, a sua vida cristã é incompleta. Se você não tem incluído o evangelismo na sua vida cristã, você não tem olhado para a sua vida cristã como um todo. Notem, a santificação é a base de tudo. E agora a prática da vida cristã se dá na comunhão com os meus irmãos e na pregação do evangelho àqueles que ainda estão perdidos. E aonde tudo isso vai terminar? Se a santificação envolve essa questão horizontal, vertical da minha comunhão com Deus,
Agora, então, isso tudo culmina naquilo que a palavra de Deus chama de adoração. Irmãos, como que nós adoramos a Deus? A Bíblia fala de 3 formas. Me cite aí. Como que nós adoramos a Deus? Fale. Também, isso tudo inclui. Isso aí tudo entra talvez dentro do louvando. Hebreus vai dizer de lábios que confessam o seu nome. A adoração que vem de lábios que confessam o seu nome. Então a nossa adoração envolve os nossos cânticos, não é? Aquilo que nós fazemos cantando e adorando ao nosso Deus. Você já percebeu, por exemplo, que as nossas ofertas, o nosso ofertar é em meio aos cânticos? Você já se perguntou o porquê disso? Porque nós também adoramos a Deus com os nossos bens. Então, o ofertar é adorar. Nós adoramos a Deus ofertando. Então, nós não paramos a adoração para ofertar. O ofertar é uma adoração. E por isso ela está no meio dos cânticos. Mas, além disso, a terceira forma que a palavra de Deus vai citar é o uso do meu corpo. Você adora a Deus com a sua língua, cantando. Você adora a Deus com seus bens, ofertando. Mas, meu amado irmão, e os membros do seu corpo têm adorado a Deus? Para que os membros do seu corpo têm servido? Para que os membros do seu corpo têm sido usados? Você tem adorado a Deus com o seu corpo. Isso inclui a nossa vestimenta. Nós adoramos a Deus pela roupa que nós vestimos. Não esqueça disso. Nós adoramos a Deus pelo nosso comportamento. No trânsito, no trabalho, na faculdade, na escola. Você adora a Deus através da sua presença ali e pelo comportamento que você demonstra sendo um verdadeiro cristão. Sabe, é triste ver que grande, eu vou citar isso como uma questão geral e se você aplicá-la a si mesma. É triste ver que a imensa maioria dos nossos familiares incrédulos não vem a Cristo. Por quê? Por causa do nosso mau testemunho. As pessoas não vêm à igreja quando convidadas, por quê? Porque elas nos conhecem. Houve um dia, eu acho que não lembro se foi no sul ou no norte do país, faz muitos anos, que eu vi uma pessoa evangelizando de tal forma o incrédulo, que o incrédulo saiu dali, sabe a expressão pisando duro, brabo? E na minha mente veio assim, se aquela pessoa está convidando aquela pessoa para vir a Cristo, e estar em Cristo é aquilo que aquela pessoa está vivendo, eu acho que aquela pessoa não deve vir a Cristo, porque se aquilo é ser cristão, não venha. Não venha. O nosso maior evangelismo e adoração a Deus usando o nosso próprio corpo é o nosso testemunho, meus irmãos. Eu vou usar de uma questão local e uma espiritual. Primeiro, qual tem sido o testemunho da nossa igreja na nossa comunidade? As pessoas lá de fora estão olhando para a nossa igreja de que jeito? A primeira coisa que eu vejo, porque eu fico prestando atenção nas pessoas passarem aí na frente, é que elas olham para o prédio. É a primeira coisa que elas olham. Então elas veem as coisas muito bem arrumadas, tudo muito bonitinho, veem isso. Talvez alguns deles virão porque viram que está tudo muito bonitinho, entram aqui dentro, tudo muito arrumado, muito bonitinho. Isso é um testemunho. A casa de Deus não pode ser tratada de qualquer jeito. Isso aqui é um testemunho. Mas depois desse testemunho vem nós. E hoje, por exemplo, os introdutores terão a sua palestra. O cartão de visita da igreja são seus introdutores. Então, como as pessoas são recebidas aqui? O nosso testemunho fará com que elas voltem ou não. E o nosso testemunho fará com que elas venham aqui ou não. Meu amado irmão, eu quero terminar falando isso. A sua vida está sendo observada o tempo todo.
Tenha cuidado com isso. Seja um cristão verdadeiro em seu trabalho. Seja um cristão verdadeiro em todas as questões que você tem realizado. Seja um cristão verdadeiro nos seus negócios. Seja um cristão verdadeiro na sua família, em conviver com seus familiares. Eu quero terminar indo para Efésios capítulo 1. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo. Eu vou apenas citar alguns versículos do capítulo 1 de Efésios. Olhe para o verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção, ou seja, a forma que devemos assumir, sermos como Cristo para si mesmos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, Deus determinou que nós sejamos uma cópia de Jesus Cristo. Para quê? Olhe para o verso 6. Para louvor da glória de sua graça. Agora ele vai começar a repetir isso, verso 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, predestinados a sermos como Cristo. Com que objetivo? Verso 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Olhe para o verso 14. Cristo, o qual, agora falando do Espírito melhor, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Para que essa igreja existe? Para louvor da sua glória. Por que você é um cristão? Para louvor da sua glória. Por que você oferta e trabalha para missões? Para o louvor da sua glória. Por que você tem vivido uma vida de santificação, de comunhão, de evangelização? Para o louvor da sua glória. Não esqueça a Deus em meio à sua vida. Vida cristã sem Deus não é vida cristã. O objetivo é o louvor da sua glória. O objetivo é a exaltação do nosso Deus. Como eu comecei dizendo, que eu faço com os jovens a cada final do ano, que talvez um dia devia fazer com vocês também. O objetivo que todos nós devemos dizer é que meu objetivo para este ano e para a minha vida é o louvor da sua glória. Esse deve ser a razão. Que Deus os abençoe, que vocês pensem profundamente nisto. Vamos fechar os nossos olhos e